A paz de Cristo. A partir de agora, nos próximos 2 vídeos, eu quero falar sobre o funcionamento e o posicionamento da equipe de intercessão durante o culto. Seja ele um culto de meio de semana, um culto de domingo de manhã, domingo à noite, um culto de congresso, uma reunião de visitante, mas aqui eu quero dar algumas orientações de como essa equipe de intercessão vai se posicionar e vai funcionar durante esses 2 cultos. Nesse primeiro vídeo agora, que é o vídeo 10, estarei falando sobre os motivos de intercessão. E no outro vídeo, será o vídeo 11, eu vou estar falando sobre posicionamento logístico. Ambos se completam, mas para não ficar um vídeo com muita informação e que você absorva muito bem, eu fiz dessa maneira. Então vamos lá. Pessoal, motivos de intercessão durante o culto. Eu vou dividir os motivos em 3 partes. A primeira, anular a força do diabo. A segunda parte, invocar a presença de Deus. E a terceira parte, cobrir espiritualmente os ministros do altar e os trabalhadores do culto. Então, essas 3 partes são os 3 pilares da intercessão que deve acontecer o tempo inteiro, desde o início do culto, na verdade um pouco antes, até o final. Embora eu não tenha colocado aqui no meu esboço, é importante eu acrescentar que a equipe de intercessão deve chegar antes do culto, se possível 20 minutos antes, 30 minutos antes. E eu pessoalmente tenho o hábito de fazer isso. Na época que eu dirigia igrejas, eu participava junto com a minha equipe de intercessão, chegando antes, e aí nós oramos, adoramos, colocamos um som ambiente. Esse som ambiente, que não é da equipe de louvor, é um CDzinho, mesmo CD que nós usamos lá na salinha de oração, aquelas mesmas músicas que eu já orientei, baixinho, porque o som ele vai espalhando uma atmosfera de louvor e de adoração durante toda a nave da igreja. E durante 20 ou 30 minutos a equipe de intercessão ela vai ficar se movimentando, andando literalmente por cada canto da igreja, orando em línguas, baixinho, invocando, exaltando o nome do Senhor, espirrando a essência aromática, colocando a mão nas cadeiras da igreja, profetizando. Então é um pré-intercessão, até que se inicia o momento do culto. Isso é feito antes. E é claro, eu já vi muitas vezes uma equipe de intercessão começar com toda a carga, quando chega no meio do culto já está todo mundo distraído, disperso, e não é assim que funciona. Acabando o culto, no momento da bênção apostólica, o líder da intercessão ou o líder da escala daquela noite, ele vai liberar cada participante um por um, agradecendo e liberando. Da mesma maneira que o crente só sai da igreja após a bênção apostólica, o intercessor só sai após se apresentar ao líder da noite e sair. Porque senão, às vezes, a pessoa começa a interceder em pé, se senta. Às vezes, ela começa a interceder orando e depois ela fica distraída. E tem que ter uma administração. Por isso, eu vou enfatizar que o líder desse ministério precisa ser um líder mesmo para administrar tudo isso, tá ok? Então, considerando isso, a primeira parte de motivos de oração durante o culto é anular os ataques do diabo. Acredite no que eu vou te falar. É culpa do diabo praticamente todo tipo de intervenção que acontece durante o culto. Se nós entendemos que a igreja é a casa de Deus, se nós entendemos que Deus está ali, os anjos estão ali, o Todo-Poderoso está ali, não é normal uma pessoa ficar se levantando de 5 em 5 minutos para beber água, para ir no banheiro, para se distrair, para cochichar, para dormir. Esse tipo de intervenção tem um quê de atuação do diabo. Então a equipe de intercessão precisa ficar, no outro vídeo, no próximo vídeo eu vou explicar nas posições, mas agora com a mentalidade, a equipe de intercessão precisa ficar o tempo inteiro atenta, olhando e intercedendo, para que não haja nada disso que eu vou falar aqui, e se houver, a intercessão deve ser: Senhor, neutraliza isso agora. Então, não é para esperar acontecer para orar. A oração é para que não haja: Senhor, nós estamos aqui intercedendo o tempo inteiro, para que não haja dispersão, peso espiritual, carga espiritual, conversação, sono, problema na aparelhagem de som,
obreiros endemoniados, já vou explicar, obreiros oprimidos, fuga emocional e espiritual na hora do apelo, que as pessoas fogem à mente, não se entregam ao apelo. Então vocês devem orar para isso não acontecer. É uma oração preventiva, é antes. Agora, se vocês começarem a perceber que está acontecendo mesmo assim, intensificar, focar, canalizar a oração para que os demônios que estão por trás disso percam a força e para que esse problema acabe. Então a oração é: Senhor, nós neutralizamos o demônio, que é a fonte do problema, e nós também ordenamos que esse mal acabe, que é o efeito colateral. Dispersão. O que é dispersão? É quando muitas vezes o pastor está pregando, ou às vezes até na hora do louvor, e o povo está disperso. Você já deve ter observado que isso acontece muito na hora da oferta, na hora dos anúncios, que as pessoas aproveitam esse momento para falar, para brincar, para sorrir, para conversar, e não pode. E às vezes chega a acontecer na hora da palavra, na hora do louvor, na hora da apresentação de um visitante. Então, dispersão, peso espiritual é uma coisa terrível, só quem é pregador entende isso. Muitas vezes, na hora do culto, na hora da pregação, vem aquele peso que parece que tem uma muralha entre o pregador e a igreja. Uma carga pesada que a igreja sente, o pregador sente, e muitas vezes o pregador sente sozinho, ele fica sozinho porque não tem ninguém para interceder por ele. Já aconteceu de eu estar assistindo pregações, mesmo não sendo um intercessor, sendo um pregador visitante, e ver um peso tão grande na igreja que eu parei e me coloquei na brecha para interceder. Conversação, sono. Às vezes você vai perceber que tem gente cochilando na igreja. Claro que tem gente que está cansada. Tem gente que trabalhou demais, que está ali na igreja pela fé. Eu vi na internet esses dias um depoimento de um africano que anda quase 20 horas para poder chegar na igreja. Então, é claro que uma pessoa dessa vai estar com seu corpo físico cansado, apesar da adrenalina e da energia e do desejo de adorar a Deus. Agora, tem gente que só tem vontade de dormir na hora do culto. Eu conheci uma senhora que ela dizia: eu vou para a igreja porque lá eu consigo cochilar. Isso é maligno, ok? Aparelhagem de som. É claro que às vezes um problema é técnico, mas existem demônios. Eu já vi isso aí manifestar e dizer que o som muitas vezes dá problema por intervenção maligna. Então vocês devem orar pela aparelhagem de som. E quando eu falo sobre obreiros endemoniados ou obreiros oprimidos por demônios, é porque eu já vi técnicos de som endemoniados, que eles manipulam o volume na hora errada, eles causam microfonia na hora errada, eles futucam. Eu já vi técnico de som que comete pecado na sala de som. Eu já vi coisas absurdas que não convém falar aqui. É bom, inclusive, que a equipe de intercessão, de vez em quando, alguém vá lá na salinha de som, dê uma olhada, faça uma verificada no computador, na mesa de som, nos CDs que estão ali, porque pode acontecer agora, é claro, com muito respeito, com muito carinho. Não vamos sair por aí chamando todo mundo de endemoniado. Mas existem obreiros endemoniados. E no som de igreja isso é muito comum, porque a fé vem pelo ouvir. Então o que o diabo quer? Que a pessoa tenha dificuldade para ouvir. O som da igreja precisa ser abençoado, perfeito, uma voz limpa. Isso se fala, inclusive aqui eu estou falando para você no vídeo, não dá para vocês verem, mas tem um microfone bem aqui. Se eu não colocasse o microfone na minha câmera, o som ia ficar um som aberto, o cachorro que está latindo, o barulho do caminhão que passa, vocês iam ouvir. E vocês iam dizer: o vídeo não é bom. A imagem pode até ficar ruim, mas o áudio, ele é muito importante, tanto numa câmera de filmagem, quanto no som da igreja, quanto no mundo espiritual, porque os nossos ouvidos, eles são canais e portais de ativação espiritual, tá ok? Vamos lá. E orar, intercedendo na hora do apelo. Quando o pastor começa a fazer o apelo, a equipe de intercessão deve começar imediatamente a orar, para que Deus dê palavras de unção, palavras de graça para o pastor, e para que os corações acorrentados sejam desacorrentados, para que a força do diabo não impeça que as pessoas fujam do apelo. Pelo contrário, que o poder do Espírito Santo faça que essas pessoas encontrem-se com Jesus naquele momento. Não apenas que elas vão lá na frente, porque tem muita gente que vai até o altar, mas não se converte. Mas quando elas estiverem lá na frente, com o pastor chamando,
A equipe de intercessão vai toda lá, bota a mão nessa pessoa, ora, pede para o nome dessa pessoa ser escrito no livro da vida, peça para que essa pessoa seja batizada com o Espírito Santo. Então, são orações seríssimas e importantes que estão ainda nesse módulo de anular os ataques do diabo. Eu poderia falar outros exemplos, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo está te falando. Ainda nesse módulo, invocar a presença de Deus. O que é isso? Invocar o nome. Deixa eu falar uma coisa que a maioria dos crentes não entende e está na Bíblia o tempo inteiro. A palavra de Deus diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Isso é muito claro. O que é invocar? Invocar é chamar. Meu nome é Ricardo. Se você me invocar, o que você vai fazer? Vai ficar falando, Ricardo, Ricardo, Ricardo. Eu te invoco, Ricardo. Qual é o nome do Senhor? O nome do Senhor é Yeshua, que foi traduzido para Jesus. Mas em se tratando de invocação, devemos usar o nome correto. Então, a equipe de intercessão vai estar lá nas suas posições ali. Yeshua, Yeshua, nós te invocamos, Yeshua, nós te invocamos, Yeshua, clamando esse poderoso nome. E, além de invocar o nome do Senhor, a equipe de intercessão, nesse tempo de invocar a presença, fica orando em línguas. Para quem tem o hábito de orar em línguas, eu aconselho que todos busquem isso. Ficar orando em línguas no mínimo som possível, só para que Deus escute o diabo também. O diabo para ficar curioso e Deus para poder edificar o teu espírito. Então você pode ficar ali com a mão levantada, sempre de olhos abertos. Eu fechei os olhos, mas sempre de olhos abertos, tá bom? Orar de mãos estendidas, impondo as mãos. Existe um poder que sai das nossas mãos. Está escrito lá em Abacuque, agora eu não lembro o texto, mas diz, procure lá na Bíblia, raios saíram das suas mãos e ali estava contido o seu poder. Então, a palavra de Deus diz que saem raios das nossas mãos. Claro que o texto de Abacuque estava falando sobre Jesus, mas se fala de Jesus, também fala dos filhos de Jesus. Então, quando nós estendemos as mãos, raios saem das nossas mãos e o poder do Senhor é liberado através da imposição de mãos. Eu não sei se eu vou encontrar esse texto aqui agora, porque me veio à mente agora, mas eu quero que você conheça esse texto. Está aqui. Eu vou deixar então no próximo vídeo, para não pausar a filmagem, no próximo vídeo eu vou deixar esse versículo para vocês. Mas estendam as mãos, imponham as mãos, estendam as mãos santas, orem em línguas, invoquem o nome do Senhor, ativem os anjos. Senhor, coloca anjos aqui. Senhor, bota um anjo lá no altar. Senhor, bota um anjo na outra ponta da igreja. Bota um anjo na recepção. Os anjos se posicionam mediante a oração de intercessão. Tá ok? Quando vocês fazem esse tipo de oração, os anjos vão se movimentando junto com o ministério de intercessão. E a cobertura de quem estiver no altar. Então, muitas vezes, quando o louvor estiver cantando, a equipe de intercessão está adorando, mas está orando, intercedendo, para que os louvores sejam recebidos diante do Senhor, para que o povo esteja adorando. Quando alguém estiver falando no microfone, dando um testemunho, a equipe de intercessão está cobrindo essa pessoa. E principalmente quando o pregador está pregando, a equipe de intercessão está transferindo unção, cobrindo, intercedendo por esse pregador. Também na hora do apelo, na hora das ofertas. Ok, gente? Bom, é muito importante que você que é líder de intercessão esteja sempre acompanhando. Se for necessário, crie um relatório para que o responsável pela noite, pelo grupo da noite, entregue esse relatório para você, dizendo o que deu certo, o que deu errado. Esse ministério não é um ministério que deve ser feito deliberadamente. E outra coisa muito importante é o seguinte: pela quantidade de tipos de oração que eu acabei de apresentar aqui, e no próximo vídeo eu vou estar falando sobre posicionamento estratégico, é de se perceber que não bastam 2 ou 3 intercessores em um culto. O ideal é que tenha um grupo.
se possível, pelo menos 6 pessoas posicionadas na nave da igreja. E detalhes sobre esse posicionamento eu vou falar no próximo vídeo, mas é claro, essas 6 pessoas, o líder vai ter a sabedoria e a expertise de distribuir os principais motivos de oração para cada um. Então você pode falar, olha, você que está aqui, você vai estar incansavelmente cobrindo o altar, cobrindo a equipe de louvor, cobrindo o pregador. Você que está na outra posição vai estar atento à questão da dispersão e qualquer outro tipo de ação maligna. Você que está na outra posição vai estar atento à questão de guerras espirituais, o que for. E é claro, se comunicando entre si. De repente, se há uma necessidade de uma guerra espiritual, de uma oração intensificada em uma determinada área, essa pessoa vai comunicar aos outros e todos esses vão fortalecer a oração uns dos outros, tá bom? Então, gente, fica assim, combinado? No próximo vídeo eu vou estar falando sobre posicionamento estratégico e te entregando o versículo de Abacuque que eu te prometi. Até a próxima. Tchau, tchau.